Vou falar de um tema do dia a dia, a rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta grave, e o prazo para o pagamento das verbas rescisórias nessa situação. Incide multas se o empregador atrasa, quando que inicia ali a contagem do término do contrato de trabalho. Muito bem. Esse tema que é do dia a dia das empresas, dos empregados, né? Quando o empregado comete falta grave, a empresa comete falta grave, que é o objeto até da nossa conversa aqui, é do dia a dia, mas poucas pessoas falam sobre o que eu vou falar aqui. Veja, a discussão central deste vídeo é o seguinte: uma vez terminado o contrato de trabalho, há 10 dias para o empregador pagar as verbas rescisórias. Se não pagar em 10 dias, incide uma multa, prevista no artigo 477 da CLT, de um salário do empregado. Se ele ganha R$2.000, multa de R$2.000. Tá legal? No dia a dia a gente fala assim, a multa do 477. Multa no valor de um salário do empregado quando atrasa o pagamento das verbas rescisórias. Eu quero tratar desta multa na rescisão indireta. Eu vou falar em 1 minuto de um assunto do dia a dia, mas que ninguém fala. Tá legal? Então concentre. Rescisão indireta. Quando nós vamos falar de algum tema no direito do trabalho, a gente traz sempre a definição, né? Então, a rescisão indireta é quando o empregador comete a falta grave. A empresa não paga salário, não registra, não está depositando no FGTS. O superior hierárquico, o empregador, comete ofensa física do empregado, né? Então, tem todo um rol aqui, é o ato faltoso do empregador. Tem todo um rol aqui de faltas graves cometidas pelo empregador, no artigo 483. Para não ficar citando aqui artigo, eu escrevi um texto, ficou até um texto bem completo. Toda essa discussão se aplica a multa do 477 na rescisão indireta. Eu quero agradecer e mandar um abraço para os alunos da pós-graduação do Aprovação PGE. A pós-graduação tem aulas ao vivo. Em uma dessas aulas que eu dei, os alunos começaram a me questionar sobre essa súmula. Eu tinha escrito sobre isso há algum tempo, mas trouxeram tantos questionamentos, foi uma aula muito proveitosa. Eu falei, eu vou escrever um artigo sobre isso em homenagem aos meus alunos da pós. Foi um aprendizado para mim escrever esse artigo. Já tinha escrito, mas bem resumidinho, agora eu fiz completo. Se você é da área trabalhista, basta acessar o meu site, está lá, não precisa é só acessar, tá legal? Então, cabe a multa na rescisão indireta. Henrique, o que é rescisão indireta? É o ato faltoso do empregador, tá? Eu deixei até aqui uma definição que eu gostei do Homero, o professor Homero Batista Mateus, é professor da USP, ele fala assim: culpa recíproca é uma hipótese delicada e desconfortável que o empregador, de tanto abusar, coloca no empregado o desejo de se retirar do emprego que lhe garante o sustento, mas que já não mais lhe garante a dignidade. Então ele deixa o emprego por falta grave do empregador. Essa definição é muito interessante. Aí eu coloquei aqui as hipóteses, né, quando configura a rescisão indireta, tal. Muito bem, Henrique, vamos para as questões que ninguém fala. O empregador praticou a falta grave, não depositou salário, não registrou, exigiu serviços superiores às forças do empregado, como agora no Covid, vai para o front, mas não tem nem máscara, né? Ou rigor excessivo, assédio moral, ou ainda, né, penalidades desproporcionais, metas inatingíveis, são todos os casos aqui de rescisão indireta. Precisa deixar o emprego imediatamente ou pode ficar no emprego? Tem toda uma discussão que eu coloquei aqui, né? Prevalece, pessoal, que há necessidade de deixar o emprego de forma imediata. Precisa ajuizar a reclamação trabalhista, ingressar na justiça imediatamente? Também tem discussões, mas entendo que
não há esta obrigatoriedade de forma imediata, às vezes ela sofreu abuso sexual, não tem condições de ajuizar ainda a ação, né? Então, a demora em alguns dias não afasta a rescisão indireta, não configura abandono de emprego. Tá legal? Deixei as verbas rescisórias na rescisão indireta é como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, ou seja, a totalidade das verbas, tá? Multa do 477. Como eu disse no começo do vídeo, pessoal, a multa do 477 é quando o empregador atrasa o pagamento das verbas rescisórias. O prazo é de 10 dias a contar do término, atrasou, tem que pagar a multa do 477. Incide multa do 477 na rescisão indireta? Pessoal, a grande questão é que há uma dúvida se o empregador cometeu ou não a falta grave. Por isso que quase 100% dos casos, eu nunca vi um caso do empregador falar assim, eu cometi a falta grave, eu vou te pagar tudo que você tem direito. Eu agi com rigor excessivo, eram metas inatingíveis, ocorreu o assédio sexual, assédio moral e tal. Então eu nunca vi uma empresa assumir que praticou a falta grave. Por isso que o empregado vai até o judiciário para o reconhecimento dessa falta grave, e aí tem discussão dos 10 dias. Quando que se deu? Pessoal, quem fixa o término do contrato é o juiz do trabalho. Então, qual a data do término? É a data fixada na sentença. Tá legal? Cabível a multa por atraso ou não? Corrente majoritária. Alunos da pós-graduação do aprovação. O professor aqui erra sempre, mas na aula o professor estava, né? Quando começaram a me perguntar, eu falei, olha, eu já escrevi disso, prevalece que incide a multa do 477. E aí foi uma discussão muito elegante, muito gentil, meus alunos são gentis comigo, né? Então eu fico emocionado, e eu, professor, será? Não sei o quê, TST. Eu falei, vou pesquisar e vou escrever um artigo para vocês. O artigo está escrito. Incide a multa do 477, o empregado não pode ser duplamente penalizado, tá? O reconhecimento judicial, ele apenas reconhece a falta grave que já foi cometida e incide a multa por atraso do pagamento das verbas rescisórias. Também foi acrescentado na aula da pós que seria interessante fazer a consignação em pagamento. É uma saída até para ele tentar aqui, né, para o empregador não pagar a multa do 477, porque ele vai e faz a consignação, deposita lá em juízo o valor total. Nunca vi na prática, mas teve um advogado que falou que já fez essa consignação em pagamento. Henrique, me dê um posicionamento de TRT. TRT do Distrito Federal da 10ª Região, na súmula 61, pagamento da multa, inclusive, pagamento da multa do 477, inclusive na rescisão indireta. Súmula 61, está no materialzinho aqui. Há um outro posicionamento, né, no sentido que é incabível a multa do 477, porque não há uma data definida, há uma controvérsia sobre quando ocorreu o término do contrato. Então, não incidiria e tem uma súmula de TRT, o TRT do Amazonas e Roraima, o TRT que eu fiz parte, TRT da 11ª Região, súmula número 10, falando que é incabível a multa do 477. Henrique, TST. O TST, pessoal, tem um posicionamento majoritário, no sentido, eu juntei 1, 2, 3, 4 jurisprudências recentes para vocês, tá legal? E aí, pessoal, a controvérsia aqui entre TRTs e a discussão no próprio TST, isso em âmbito individual pode servir para argumento para o recurso de revista. O ideal seria um recurso de revista repetitivo para pacificar a questão de âmbito coletivo, para segurança jurídica. Tá legal? A multa do 467, né, que são as parcelas incontroversas que têm que ser pagas na primeira audiência, então ele tem direito de férias. Ele tem direito a alguma outra parcela, hora extra, e o empregador assume que ele tem, deixa de ter a discussão, tem que pagar na primeira audiência. Prevalece que não cabe essa multa, também coloquei várias jurisprudências do TST. Entendo, quero revisar aqui
reforçar o meu posicionamento, que eu já tinha nos livros, mas de uma forma mais concisa. Agora eu vou acrescentar isso aqui nas próximas atualizações, esse artigo que está para vocês, é que cabe sim a multa do 477 na rescisão indireta. A do 467, não. Tá bom? Esse é o meu posicionamento, que todo lado aí da jurisprudência majoritária neste caso. Veja, eu quero deixar só ressaltar aqui que se com mais estudos e mais pesquisa eu chegasse à conclusão aqui que não cabia ou mudar, eu mudo sempre de posição. A hora que eu sou convencido, então eu não tenho, mas eu escrevi isso, eu tenho compromisso lá com a 4ª edição, com a 12ª edição. Não tenho. Mudo, né? Uma vez numa palestra, só para encerrar, um aluno falou assim, professor, estava com o meu livro na... Você falou isso aqui em tal edição. Aí eu falei, falei? Ele falou, falou. Eu falei, mudei. Então, eu poderia mudar aqui, mas continuo achando que a multa do 477 cabe na rescisão indireta. Foi um prazer, meus alunos da pós. A pós 4ª turma 2021 será lançada agora. Faça parte. Aprovação PGE com a Faculdade Metropolitana. Eu estou lá em Direito do Trabalho e vai ser um prazer a gente encontrar nas aulas ao vivo. Um abraço, meus amigos.